Fala, torcedor do Fortaleza, você que está acompanhando a gente nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai ter a chegada aqui do Albino Luciano, que é o nosso coordenador aí da fisioterapia do Fortaleza Esporte Clube. Ele vai estar batendo um papo com a gente, conversando um pouquinho, né, para falar um pouco de como estão os atletas do Fortaleza de coronavírus. O Albino já está entrando aqui para conversar com a gente, já está se conectando na nossa live. A gente espera ele entrar. E aí tá ele, Albino Luciano. Tá me Opa, escutando? diga Diga aí, se eu Bruno. ouvi. Tô Tá me ouvindo sim, escutando como é que bem? tá meu áudio? Tô. Eu, E o meu áudio aí tá bom pra vocês também? meu áudio tá perfeito, tá show. Seu áudio tô te escutando muito bem. Cara, você perguntou se eu tô Legal. bem, a gente vai indo na medida do possível, vai levando nesse período difícil que a gente tá vivendo. Lembrando de Quero ficar em saber, casa, né, que é o mais importante. lembrando de ficar em casa, que é o mais importante. Quero saber de você, como é que você tá, como é que você tá enxergando esse período que a gente vive. Foi uma pergunta que eu sempre fiz pra rapaziada que veio aqui nas lives quando eu abrir as lives aqui com eles, né? Perguntando um Uhum. pouco da opinião mesmo do que tá acontecendo, a visão da rapaziada do que está acontecendo. Antes de tudo, seja muito bem-vindo à nossa live. Te Ah, agradeço por obrigado. estar participando aqui com a gente. Albino, a palavra é sua. Eu é que agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando um pouquinho sobre o nosso setor da fisioterapia, sobre as coisas como vem acontecendo. A gente não está conseguindo muito bem cortar o cabelo, nem fazer a barba, né, mas faz parte. Não, pessoal, eu acho que esse é um momento muito importante, é uma coisa que muita gente viveu antes. A gente, não, pelo menos eu não tinha pegue nem de brincadeira, a gente escuta falar da época da gripe espanhola, mas não tinha noção do que seria uma pandemia. A gente vê que não é só no Brasil, não é só no nosso estado, no Brasil, no mundo todo, as coisas têm acontecido de forma realmente assustadoras, e daí a importância da gente ouvir o povo, quem é especializado no assunto, as pessoas especializadas no assunto, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, e entender a importância de realmente ficar em casa para que a gente possa retardar ao máximo esse tempo de transmissão desse vírus. É um período que não é fácil para ninguém, tá todo mundo fica cansado de ficar em casa. A gente tem uma vida, a maioria das pessoas tem uma vida muito ativa. Geralmente eu saio de casa às 7 da manhã, chego em casa às 7 da noite, 8 da noite, então ficar em casa durante todo esse período causa um pouquinho de inquietude em todo mundo. Mas acho que é um momento de a gente aproveitar para colocar aquilo que a gente tem. A gente sempre está faltando tempo para fazer isso, está faltando tempo para fazer aquilo em casa. Então é o momento de colocar as coisas em ordem em casa, aproveitar para estudar. Está tendo muita live interessante, eu acho que em todas as áreas, na área da gente, pelo menos uma live por dia, muito interessante. Então é um momento de você também aproveitar e se reciclar um pouquinho. Acho Albino, importante. a gente tem algumas perguntas vindo da imprensa. A Claro. galera mandou algumas perguntinhas lá no nosso grupo de WhatsApp da imprensa. E a primeira delas é em relação a o Roger Carvalho. A pergunta vem do Certo, Everaldo certo. Baiman. Saíram algumas notícias aí, tipo, o Roger já está recuperado, quando voltar, já pode integrar o elenco do Rogério Ceni, já vai estar à disposição do Rogério Ceni. Conta um pouquinho como é que está a situação do Roger Carvalho, como é que foi essa evolução dele, se ele evoluiu bem, e se ele realmente, de fato, está apto para jogar quando tudo isso passar e a gente voltar a atuar. Legal, legal. Eu até vi essa reportagem sim, um abraço para Verardo. E conversei com o Breno lá do Jornal Povo também, acho que a gente teve um bate-papo sobre isso. O Roger, ele submeteu uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior com uma sutura no menisco. Antigamente, bem logo quando eu entrei até no futebol, essas cirurgias a gente tinha um prazo de retorno médio de 6 meses. Acontece que os estudos mais recentes mostraram que quanto mais a gente puder postergar esse retorno do atleta, menos risco a gente tem que ele possa ter uma nova lesão, principalmente nesse ligamento, que é um dos principais ligamentos do joelho. O Roger, ele sofreu a lesão em agosto, acho que lá para o dia 17, não é da data certa, foi 17 ou 20 de agosto. E normalmente, após essas lesões, antes da cirurgia, a gente tem um tempo que a gente brinca que é para esfriar o joelho. Antes da cirurgia, é um tempo que a gente precisa para poder o joelho desinchar, para que a gente possa ter a amplitude, o movimento normal todo do joelho, para que ele possa ir para a cirurgia e ter menos complicações depois, entendeu? Então foi isso que aconteceu. O Roger, por isso que alguns falaram que tem 8 meses, tem 7 meses. Na verdade, lá para o dia 17 fazem 8 meses da lesão. Mas o Roger operou no dia Certo. 2 de setembro. No dia 2 de setembro ele operou, então agora ele acabou de fazer 7 meses de cirurgia. Antes dessa parada, ele já vinha realizando com a gente alguns trabalhos de campo, até com intensidade já moderada, já trabalhos com bola.
Então o Roger, clinicamente hoje, clinicamente ele está recuperado. Clinicamente ele está pronto para voltar. O que acontece agora é que a gente precisa desse período de readaptação, que na verdade todos os atletas, acredito, Bruno, eles terão que fazer, pelo menos a gente deve ter aí um intervalo, quando for avisado a volta, a gente deve ter aí uma intertemporada. Então o que a gente programa, o que a gente está pensando, é que durante esse período de treino, antes dos jogos, o Roger já vai estar à disposição para realizar os treinos físicos com o restante do grupo, sim. Albino, e tem uma perguntinha também, é a mesma pergunta até, do Breno Rebouças, do Jornal o Povo, e do Aloysio Lima, da Rádio Assunção. Eles querem saber, de fato, como é que está a situação do volante Michel. Como é que está aí a recuperação do Michel, esse problema no joelho que ele teve. Então, que você pudesse falar um pouquinho de como é que está aí essa situação do Michel. O Michel, na verdade, ele tinha uma lesão desde a época do Grêmio. Na verdade, ele tinha um desgaste da cartilagem. Mas ele convivia muito bem com isso, inclusive jogou bem com isso, não tinha queixa nenhuma de dor, nem nas avaliações, nem nos primeiros jogos aqui. Mas ele começou a reclamar um pouco dessa dor, desse incômodo. A gente fez um tratamento conservador, e aí ele evoluiu bem, mas depois teve uma recaída de dor. Então, por opção dele, ele pediu para se consultar com um médico que já faz esse acompanhamento desde a época do Grêmio. E como o contrato dele é com o Grêmio, ele foi ao Rio para se consultar com esse médico que já o acompanha. Acontece que com tudo isso, com toda essa loucura do coronavírus, os atletas foram liberados de férias e ele teve um tempo maior, então ele está lá realizando o tratamento. Ele está fazendo um tratamento conservador. Ainda não foi passado nada de cirurgia para ele, mesmo porque nessa época, todas as cirurgias que são ditas cirurgias eletivas, que podem ser postergadas, elas estão sendo. Eu não sei te dizer se foi optado ou não, isso vai ser uma decisão do médico que o acompanha com os médicos do clube. Mas a gente da fisioterapia tem acompanhado o trabalho de recuperação e um tratamento conservador com ele. Assim como a gente tem acompanhado Albino, todos os atletas que estão no DM, né? Sim. Albino Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN, ele quer saber como é que estão sendo as orientações para os atletas nesse momento. Se o departamento de fisioterapia está passando alguma coisa para eles, junto com o departamento de preparação física. O que é que vocês têm dito para os atletas nesse período, onde eles não podem sair de casa, onde eles têm que ficar em casa, então tem que se virar da forma que puder dentro de casa para fazerem exercícios, algum tipo de fortalecimento. O que é que vocês têm passado alguma coisa para eles? E se sim, o que mais ou menos é o que vocês dizem para eles? Sim, alguns vídeos estão sendo passados, eles foram criados pelo pessoal da preparação física junto com o pessoal da fisiologia, a nível de procurar manter o máximo possível o nível de atividade física desses atletas, certo? Então eles recebem vídeo com orientações dos exercícios, e os atletas que estavam especificamente no DM, com esses não, esses eu tenho contato um dia sim, um dia não, sempre a gente está conversando, e aí a gente da fisioterapia faz uma sequência de exercícios também para eles, tá? E já repassa, pelo menos a cada 2 vezes por semana eles estão modificando esses exercícios que estão realizando. Então a gente faz um grupo de exercícios, são 4 fisioterapeutas, a gente brinca que cada um tem que gravar um videozinho e mandar com exercícios para ele. E geralmente eles gravam os exercícios, o vídeo fazendo os exercícios e retornam para a gente também, para que a gente possa fazer alguma correção. Em alguns casos, no começo, logo no começo de tudo isso, quem estava reclamando, quem estava no DM, que estava com edema na musculatura posterior da coxa, tinha reclamado de incômodo, era o David. E aí a gente fez um acompanhamento meio que por teleconferência com ele, assim como eu estou falando com você, eu falava com ele, a gente orientava os exercícios, e aí ele realizava e a gente fazia a correção desses exercícios, mas é um atleta que já evoluiu totalmente sem dor, já está fazendo os treinos junto com os demais atletas. A gente acredita que quando a gente retornar, a gente não deve ter nenhum atleta entregue ao departamento médico, vai estar todo mundo ok para treinar. Porque hoje nós já não temos queixa de jogador com queixa de dor. Albino, Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares, ele quer saber se o que você passa para os atletas é algo mais preventivo para evitar algumas lesões, em relação ao que eles fazem dentro de casa, com a orientação da preparação física. Ele quer saber se as medidas, se os métodos que você passa, também junto com a preparação física, são métodos mais preventivos do que propriamente de algum fortalecimento para se evitar essas lesões. Na verdade é um conjunto. Os exercícios que exigem uma intensidade maior,
ou uma aceleração maior do sistema cardiorrespiratório, a gente deixa para que a preparação física passe. Até porque a fisiologia, junto com a preparação física, acompanha o nível basal desses caras. A gente sabe que é lógico que eles não vão estar no mesmo nível que eles estavam quando vinham treinando. Esses atletas, eles devem ter, por mais que se tenha um acompanhamento, uma pequena perda no condicionamento. A nossa função na fisioterapia é tentar mantê-los o mais ativo possível em relação à mobilidade, à ativação muscular. Então, os exercícios que a gente passa para eles não é nada intenso. São exercícios para manter mobilidade e para manter ativação muscular, para que o músculo consiga ativar de uma forma correta, fazer o movimento da forma correta. Albino, o que é que a gente pode deixar de dica para a rapaziada que está assistindo a gente? Pessoas que ficam, por exemplo, como eu e você aqui, de frente para o celular, o tempo inteiro olhando para o celular, sei lá, de cabeça baixa, em posição errada, que pode prejudicar de alguma forma. Galera que mudou de rotina, porque todo mundo era adaptado a uma rotina, agora ou tá deitado demais, ou tá mexendo no celular de forma errada, você tá, enfim, de algum jeito errado no seu posicionamento. Você tem alguma dica para a rapaziada? A principal dica é que você tem que se movimentar. Você não precisa de uma academia para fazer exercício, você não precisa de peso para fazer exercício. Você tem o próprio peso do corpo, onde já pode ser. Já tem gente que, se você passar alguns exercícios com o próprio peso do corpo, eles não vão conseguir fazer. Então, o mais importante é você se movimentar. Começa devagarinho, movimentos livres. Todo mundo sabe aqueles movimentos de academia, de descer lá no pé, de movimentar um pouco a coluna para um lado, para o outro. O importante é você se mexer. Existe uma associação que as pessoas fazem que a gente costuma dizer que ela atrapalha muito mais do que ajuda. É que se você tem dor, você não deve fazer movimento. O que acontece nesses períodos de quarentena é que muita gente reclama, por exemplo, de dor na lombar porque está muito tempo deitado. Então, de tanto você estar inativo, você vai começar a sentir dor. Aí você diz, não vou fazer exercício porque eu estou com dor. Só que, na verdade, o que vai ajudar a passar a tua dor é justamente você se movimentar. Entendeu? Então, o grande lance é tanto os fisioterapeutas como os profissionais os educadores físicos, eles estão fazendo esse acompanhamento, esse teleacompanhamento, através de Instagram, através de Zoom, através de Google Meet, várias ferramentas que você tem, para que você tenha acompanhamento de um profissional, caso você não tenha segurança para fazer sozinho. Ou às vezes todo mundo conhece algum profissional, você pede, queria que você me passasse uma listagem básica de exercícios. Você não precisa fazer o avançado, mas o importante é que você faça alguma coisa para não se manter parado o tempo todo. Albino, por favor, o seu recado final para a rapaziada que está te assistindo. O que é que você tem a dizer para esse pessoal? Qual o cuidado que você tem a dizer que esse pessoal tem que tomar? Você já deu a dica aí do que se fazer nesse período inativo, né? Então, antes de tudo, te agradeço pela participação. Obrigado por bater esse papo aqui com a gente. E deixa o teu recado final para a rapaziada, por favor. E eu é que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente poder falar um pouquinho do DM. A gente que trabalha mais no bastidor. Mas a gente está muito feliz porque a gente acredita que todos vão estar muito bem. O pessoal está consciente. O que a gente precisa fazer agora é ficar em casa. Aguentar o tranco um pouquinho, se movimentar em casa, dentro de casa, cada um na sua casa, só está confundindo um pouquinho, às vezes, aí, isolamento social com... Não, vou só na casa da minha tia, daqui para lá, de lá para cá, não, mas não vai na casa da tia não, deixa para aí quando passar tudo isso. Os números ainda vêm crescendo, então é importante a gente ainda manter esse isolamento. Em breve tudo isso vai passar e a gente vai estar lá lotando o Castelão de novo, fazendo aquela festa bonita que a torcida do Fortaleza sabe fazer. A gente ainda tem muito futebol esse ano ainda para curtir. Então a dica que eu dou para vocês é, por favor, fiquem em casa e se movimentem. Albino, muito obrigado, te agradeço pela participação, agradeço pelas dicas e por esclarecer algumas coisas aí sobre o elenco do Fortaleza, sobre o que se fazer nesse período inativo dentro de casa. Muitíssimo obrigado e um grande abraço. Eu queria deixar só um abraço aí pro radialista, repórter Vilamar Marques, pai do nosso querido assessor de imprensa, Fábio Marques, que é aniversariano. Então, deixar registrado aqui os parabéns. Parabéns, e um abraço a toda a torcida tricolor. A gente se encontra por aí, se Deus quiser, quando tudo isso passar. Valeu, Albino. Forte abraço. Tamo junto, meu irmão. Um abração.